Olá, queridos alunos do curso de Logística, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje com alguns assuntos importantes, tá? Nosso tema é conceitos introdutórios. Na verdade, é o beabá de PCP, tá? Vamos trocar algumas ideias, uma reflexão aqui sobre o que a gente pode chamar de bem introdutório mesmo, alguns conceitos elementares, tá? E aqui, dentro do universo de gestão de operações, tá? Nós temos aqui a estratégia de operações, nós temos aqui o melhoramento, nós temos o planejamento e controle e temos projeto, tá bom? Tudo isso aqui, esse quarteto, é o que gira em torno de gestão de operações. Qual o nosso foco? O foco da nossa disciplina é planejamento e controle da produção, tá? E aí a gente puxando um zoom desse conteúdo, nós temos o quê? Dentro do nosso, puxando um macro aqui do planejamento e controle. O mercado exige produtos e serviços, tá? Não somente produtos, mas produtos e serviços entregues de acordo com um prazo, palavrinha mágica, quantidade e qualidade requeridos. Tá bom? Algumas palavras aí importantes. E a operação fornece a entrega de produtos e serviços. É muito interessante porque a gente precisa falar disso desde o primeiro momento, né, de introdução, que não é somente produtos, mas são produtos e serviços. Tá joia? Então, mais uma coisa importante aqui, o planejamento e controle ocupa-se de gerenciar, palavrinha aqui também importante, as atividades da operação produtiva, de modo a satisfazer continuamente a demanda. Também vamos trabalhar bastante com esse conceito hoje durante todo o nosso curso. Né? Satisfazer continuamente a demanda dos consumidores, nossos queridos clientes, né? Sempre o alvo de quem nós precisamos satisfazer. E qualquer operação produtiva requer o quê? Planos, né? Planejamento, e requer controle. Embora o grau de formalidade e detalhes possam variar, é claro, né, gente? De empresa para empresa, de área para área, a parte de planejamento e controle varia. Né? Nós estamos trabalhando com a parte automotiva, é uma parte, vamos dizer assim, é muito exigente, muito exigente mesmo. Mas aqui também na nossa região nós temos a área alimentícia, também uma área muito exigente. Na verdade, todas as áreas são exigentes, né? Mas temos várias áreas distintas. Temos a área dos eletroeletrônicos, né? Também uma área bem bacana, mas eu acredito que a área automobilística ainda assim é uma das mais exigentes dentro dessa parte de PCP, de planejamento e controle, e por isso foi uma área escolhida para nós desenvolvermos o nosso projeto, desenvolvermos a nossa linha de raciocínio. Né? Então, dando andamento, algumas questões chaves, tá? Vamos trabalhar em cima de algumas questões chaves. Quais seriam as questões chaves? O que é planejamento e controle? Mas, professor, de novo isso? Sim, de novo isso. Nós precisamos sempre ficar bem claro, tem que estar aqui na ponta da língua. Ó. O que é? Né? O que é o planejamento e o controle? Qual a diferença entre planejar e controlar? Vamos ver que é um tema bem interessante dentro dessa matéria. Como a natureza da demanda afeta o planejamento e o controle? Então, eu falei para vocês, né? Palavrinha mágica aqui. A demanda ela tem naturezas diferentes. Isso envolve até a questão da estatística. E vamos ver como a questão da demanda e os tipos diferentes de demanda podem afetar o conceito de planejar e controlar. E por fim, o que está envolvido em planejamento e controle? Então, são 4 questões chaves introdutórias à nossa querida disciplina de PCP. Tá? Desculpa. Então, vamos lá para a primeira pergunta-chave. O que é? O que vem a ser o tal de planejar e controlar? Basicamente, no que diz respeito a conciliar, né? O que o mercado requer, conciliar. Pensa naquela questão de conciliação, andar junto, de mãos dadas. O que? O que o mercado requer, então mercado, e o que as operações podem fornecer. Né? Você conciliar esses dois universos que não são fáceis de conciliar. Né? Normalmente o mercado requer muita coisa e exige muito da nossa operação. Só que a nossa operação ela tem alguma palavrinha mágica, né? Palavrinha mágica que também vamos dizer, tem uma capacidade. E nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão das
da capacidade e as suas várias faces, né? Então, conciliar o desejo do mercado e o que nós somos capazes de fornecer, tá bom? E aí também dentro do conceito o que o planejamento, né, o PCPI controle, é aquilo que faz a ligação entre suprimentos e a demanda. Basicamente o que a gente disse aqui em cima, mas com outras palavras, né? Suprimentos é quem está gerando e a demanda é quem está solicitando. E por fim, o que é planejamento e controle? É um departamento que tem um foco em quem? Garantir, essa palavra é muito forte, né? Mas garantir que os processos produtivos ocorram de forma eficaz e eficiente. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esses conceitos, tá? O que é ser eficaz e eficiente? Muita gente acredita que é a mesma coisa, mas não, são palavras distintas, tá? São próximas, mas são distintas. E que produzam produtos e serviços, de novo, né? Não somente produtos, mas produtos e serviços requeridos pelos consumidores, tá bom? Entenda melhor no exemplo analogia hospital. Então, você vai ter aí no seu portal, tá? No Liga Online, você vai ter um exemplo, a analogia hospital. Tá? Vamos fazer uma analogia entre uma empresa e um hospital e aí você vai poder entender um pouquinho melhor o que é planejar e controlar com um exemplo prático, mas um exemplo prático que quase todo mundo consegue enxergar, que é a questão dentro de um hospital. Bacana? Confira aí no seu material, no seu conteúdo, não deixe para depois. Veja agora que esse exemplo, essa analogia com o hospital é muito bacana. Gente, qual que é a diferença? Tá? Qual que é a diferença entre planejar e controlar? Existe diferença? Sim, mas é fácil de perceber essa diferença? Não, é o que a gente vai ver aqui. Então, a divisão entre planejamento e controle, teoricamente, você pode dividir, mas não é muito fácil de você identificar a diferença ou de separar, na verdade, né? Tem planejamento e controle, mas elas andam muito próximas. Então você consegue distinguir isso disso, mas na vida real elas caminham muito juntas, o que é difícil de você separar uma da outra. Elas quase que se entrelaçam, tá bom? Então, dentro desse contexto, planejamento, podemos resumir, é a formalização do que se pretende. Quando você planeja, vou planejar minhas férias, você está planejando, você está pretendendo fazer algo. Então, é algo que você está pretendendo que aconteça em um determinado momento futuro, né? Planejar pensando no futuro. Um plano, e aí um detalhe importante que precisa ser sempre colocado. Um plano não garante que o evento realmente aconteça. Você está planejando, mas o planejamento não garante que realmente o que você planejou realmente vai vir a acontecer, né? E aqui um segundo momento, deixa eu subir aqui, desculpem. Os consumidores, por que você não consegue garantir, né, o seu planejamento? Por quê? Porque os consumidores eles mudam, né? Eles mudam de ideia sobre o que eles querem e quando querem, né? O consumidor é algo que... O perfil do consumidor mudou muito nos últimos anos. Muito, muito, muito. Ele está cada vez mais exigente e cada vez mais volátil, né? Muda muito. Toda hora ele quer uma coisa diferente, quer um tempo diferente, cada vez está mais exigente e assim por diante. E outros detalhes que também afetam, né? Os fornecedores nem sempre conseguem entregar pontualmente, máquinas podem quebrar, funcionários podem faltar por doença, pode ter uma queda de energia, pode ter uma falha no fornecimento de água e assim por diante. São várias as variáveis que podem atrapalhar o seu planejamento ou fazer com que o seu planejamento não tenha sucesso, né? Que o seu plano não garanta realmente o evento acontecer. E a questão de controlar, né? A figurinha aqui de você estar controlando tudo, né? Nesse caso aqui através de KPIs. O controle. Controle é o processo de lidar com essas variações. Quais variações? O que a gente acabou de falar, uma possível falta de um funcionário, a possível quebra de uma máquina, a possível falta de energia, a possível falta de água, de fornecimento de água. Tudo isso são variações e o controle é o processo de lidar com essas variações. Tá? Isso pode significar que os planos precisam ser refeitos a curto prazo.
Então, o controle é você ter o plano, mas controlar pode ser também você ter que alterar esse plano mediante algumas situações. Também pode significar o quê? Que é preciso fazer uma intervenção na operação, mudar, né, as atividades para trazê-la de volta aos trilhos, né, para que você consiga chegar o mais próximo possível do plano, do planejamento, tá? E o controle faz os ajustes que permitem que a operação atinja os objetivos que o plano estabeleceu. Então, o controle é justamente para tentar atingir as metas estabelecidas no plano, no planejamento. Então, você planeja e você controla visando manter o planejamento, o sucesso do planejamento. Mesmo que os pressupostos assumidos pelo plano não se confirmem, né? Você pressupõe algumas coisas. E aí, o planejamento normalmente considera uma certa margem de erro, né? Alguma quebra, alguma ausência, mas pode ser que aquilo fuja ao controle e o controle justamente para tentar retomar essa situação, tá bom? Como a natureza da demanda afeta o planejamento e controle? Gente, essa questão da natureza a gente vai falar um pouquinho mais com detalhes, tá bom? Vamos abranger esses detalhes nas próximas aulas, mas basicamente demanda tem a ver com essa palavrinha aqui muito importante, mas também complicada, o grau de incerteza, que tem a ver com probabilidade, tem a ver com estatística, né? O grau de incerteza da demanda afeta o equilíbrio entre planejar e controlar, tá? Quanto maior a incerteza, mais difícil será planejar e maior ênfase deverá ser dada ao controle. Tá? É uma coisa meio óbvia, mas importante de ser enfatizada. A ideia de incerteza está ligada aos conceitos de demanda dependente e independente. O que vem a ser isso, professor? Não perca as cenas dos próximos capítulos, tá? Nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso. E as diferentes formas de responder à demanda podem ser caracterizadas pelas diferenças nas razões PD da operação. O que vem a ser PD? Razão PD é a razão do tempo de atravessamento total, tá? do P, para o tempo de demanda, D. E essa razão nós também estudaremos com mais detalhes nas próximas aulas, nos próximos momentos. Então fique aí sintonizado conosco na disciplina nas próximas aulas de PCP. E o que está envolvido em planejamento e controle, tá? O que nós temos envolvido? Primeiro, no planejamento e controle do volume do tempo das atividades e operações, são necessárias quatro atividades distintas. Quais são essas 4 atividades distintas que também vamos tentar dar uma esmiuçada, investigar um pouco melhor? São elas: carregamento, sequenciamento, a programação e o monitoramento e controle. 4 atividades que também iremos trabalhar com um pouco mais de intensidade aí, pois são base para toda a questão do como planejar e controlar estão envolvidos, tá joia? E aí nós terminamos esse pequeno período de introdução aos conceitos básicos. Na verdade é uma visão geral, uma visão macro do que nós ainda vamos esmiuçar perante esse ainda primeiro bloco de matérias, de conteúdo, para entender melhor o que vem a ser o PCP e como o PCP pode influenciar a sua vida, influenciar a sua formação e o seu impacto na sua carreira. Então não perca as próximas aulas, não perca as nossas reflexões e esteja sintonizado com a gente. E qualquer dúvida, estamos aqui para conversar, para esclarecer, e não perca nossas lives, nossos momentos de debate, tá bom? Obrigado, gente, e até o próximo encontro.